Como é calculada a prestação do IPCA? Primeiramente é o seguinte, a prestação de um financiamento habitacional ela é composta pelo valor que você amortiza todos os meses, mais os juros que você paga todos os meses sobre o saldo devedor, mais a tarifa e mais os seguros. Essa é a composição da prestação do financiamento habitacional. Eu vou deixar de lado aqui o cálculo de tarifas e seguros, porque isso depende de idade da pessoa e tudo mais, mas eu vou calcular basicamente o que diferencia uma linha da outra, que é a amortização do saldo devedor e a parcela de juros. As pessoas estão explicando por aí da seguinte maneira: numa situação hipotética que você foi lá e contratou 100 mil reais e os juros seriam lá, por exemplo, 0,5% ao mês, né? E mais a variação da TR, que seria 0,30 ao mês. Então, o que seria o cálculo? Eles estão explicando da seguinte maneira: você pega 100 mil, divide pelo prazo, que seria, por exemplo, se a gente fosse calcular isso em 100 meses, então R$1.000 por mês seria a parte de amortização, que é o que você devolve para o banco, e o restante seria juros mais o indexador. Mas não é assim. O cálculo é feito da seguinte maneira: primeiro você pega o saldo devedor e no dia do vencimento da prestação, esse saldo devedor é atualizado pelo indexador. Se for TR, no momento ele tá zerado, então não tem atualização. Então só dividir o saldo devedor pelo prazo que resta. É por isso que as prestações têm caído de uma forma mais rápida do que das outras modalidades. No caso do IPCA, nesse exemplo que eu dei, seria assim: 100 mil reais, aí quando vence a primeira prestação, você atualiza ele. 100 mil, você aplica o indexador de 0,31, que seria a inflação do mês, desse mês. Então o saldo devedor seria 100.310. Aí esse 100.310 tem os juros do mês que você calcula. Então se fosse 0,5%, como eu calculei, simulei ali, seria então 515 reais, mais ou menos, deve ser essa a conta. Então você calcula os juros em cima do saldo devedor já atualizado. Então os juros eles não vão ser sobre os 100 mil reais, que é o valor original da dívida. Não, os juros são sobre o valor original atualizado pelo IPCA. Aí sim você calcula os juros. Da forma que tem muita gente explicando na internet, tem bastante gente me perguntando porque está assustado se de fato, numa variação do IPCA, se naquele mês você vai ter que pagar toda essa variação do IPCA de uma vez só. E não é assim. Supondo que nesses mesmos 100 mil reais que você deve, naquele mês, o IPCA deu 1%, quer dizer que só de IPCA dá R$1.000, então quer dizer que a sua prestação, que seria lá 1.000 e pouquinho, vai dar R$1.000 a mais por conta dessa variação? Não, não é assim o cálculo. Você não paga o IPCA junto com os juros, e sim você atualiza o saldo devedor pelo IPCA e divide pelo prazo. E sobre o saldo devedor, que daí então ao invés de ser 100 mil vai ser 101 mil, porque teve esse 1% nesse mês, aí em cima desse saldo que você faz aí o cálculo dos juros. Então, quando tem o impacto do IPCA, ele atualiza a sua dívida, você passa a dever um pouquinho mais, só que isso não representa de imediato uma variação grande na prestação.